Boa noite, eu sou o Luciano Pérez e nós estamos aqui no Voo e nas Asas da Vivax. Hoje nós estamos recebendo uma pessoa que é muito especial para mim. Ele tem uma representação na minha vida, na minha estada, na minha virada de chave aqui em São Paulo, que fez com que os meus dias, abraçado por essa cidade maravilhosa, se tornasse muito mais tranquilo. Quando eu cheguei em São Paulo, ainda sem me conhecer, aquele sorriso cativante, aquela palavra de incentivo, aquela força, fez com que eu a cada dia fincasse um pouquinho mais os meus pés na cidade de São Paulo. Eu fui muito abraçado nessa minha nova trajetória e, é claro, eu não poderia deixar de conversar com ele aqui no Voo e nas Asas da Vivax. Acredite na presença de Deus todos os dias. Eu estou aqui com meu amigo, antes de empresário, advogado. Claro, ele é pai de família, um excelente marido. Ele recebe como ninguém na sua casa. Ele e a Cris formam um casal que dá gosto de estar pertinho. Sempre assim, aquela palavra amiga. Tô aqui com meu amigo Renato Fogaça. Querido, quem é Renato Fogaça? Eu acho que cada um de nós tem uma autodefinição. E, aliás, é uma pergunta intrigante, né? Porque parece simples de responder, mas se eu pudesse escolher dentre tantas coisas, né? Eu gostaria de me colocar como um servo de Deus. Porque esse é o grande desafio da minha vida, né? No que pese todas as conquistas, no que pese a formação acadêmica, profissional, no que pese a posição como empresário ao longo dos anos, mas eu acho que o que me define melhor realmente é um servo de Deus, porque o grande desafio da minha vida é continuar a obra de Jesus. Renato, muito cedo, muito novo, tu já começasses a prosperar. Tu tens um instinto muito forte da prosperidade, não a externa, mas a interna. Com quantos anos o Renato já começou a se posicionar no mundo empresarial? Bom, eu me formei em Direito com 22 anos de idade e logo que eu me formei eu abri um escritório de advocacia. E naquela ocasião eu tinha um sócio e esse sócio com 23 anos de idade foi nomeado procurador-geral do município. E eu me vi sozinho, formado em Direito, mas eu tinha tido uma experiência muito exitosa antes disso, trabalhando na área da construção civil. Eu trabalhei numa construtora como empregado naquele período de formação acadêmica, e quando eu me vi sozinho no escritório, eu falei, vou voltar para a construção civil. Com 24 anos de idade, eu comecei a construir 2 prédios de 20 andares, e depois disso não parei mais, construí mais de 70 edifícios e outras obras ao longo no Brasil. Tive uma experiência muito exitosa também fora do Brasil. Eu tive durante um período uma área comercial nos Estados Unidos, vendendo imóveis para expatriados lá, e conseguimos realmente fazer muita coisa nesse período. E paralelamente a isso, né, naqueles dias ainda que eu estava na universidade, eu tive realmente uma experiência real com Jesus e aquilo transformou a minha vida e de alguma forma, naqueles últimos anos que eu fiquei ali junto com os colegas de universidade, eu pude também influenciar a outras pessoas que acabaram também se convertendo ao Evangelho e junto conosco construir uma história muito bonita nesta área, né? Então eu posso dizer que Deus foi muito bom comigo, muito generoso comigo. Eu ia te fazer essa pergunta agora. O Renato, de antes da conversão, dessa experiência com Jesus, é um. E o Renato, após essa experiência, é outra pessoa? Sim, eu costumo dizer, e isso pode parecer chocante o que eu vou dizer agora, né? Eu costumo dizer que eu era o pior tipo de ser humano que existia, né? E as pessoas às vezes ficam até chocadas ao ouvirem eu dizer isso, mas eu era o bom, eu era uma pessoa boa. Eu sempre fui muito aplicado aos estudos, ao trabalho, sempre muito respeitoso com a família, sempre tive relacionamentos pautados pela amizade. No entanto, eu achava que eu não precisava de Jesus. E quando eu digo que o pior tipo de ser humano que existe é esse, é justamente porque aquilo me fazia pensar que eu não precisava dele. Até um dia que eu tive uma experiência que eu faço questão de contar sempre, né? Até eu estou agora finalizando um livro que está sendo escrito, e eu me lembrava, né, de como foi meu encontro com Jesus, né? Porque eu tinha uma pessoa muito chegada, era um primo que tinha assim, um relacionamento de irmão. E esse primo, depois de ter perdido o pai num trágico acidente aéreo,
ele entrou num período de uma profunda depressão. E eu lembro que eu ia visitá-lo em sua casa e ele muitas vezes estava deitado no chão e algumas vezes atrás da cortina do seu quarto ou da sala, com a cabeça virada para a parede. E aquilo era muito chocante. E naquele período eu já tinha uma atividade profissional muito intensa, aliás, eu sempre trabalhei muito. E eu me lembro de um dia tê-lo encontrado na rua. E quando eu me encontro com ele exalando alegria, feliz. E eu falei, mas o que aconteceu com você? Como é que você está assim agora? Eu te vi outro dia, você estava... Aliás, passou por um grande período, né, de uma depressão muito profunda. E ele falou, eu me encontrei com Jesus. E eu falei, puxa vida, eu quero esse negócio para mim. Né? Porque apesar de ter ouvido o Evangelho desde sempre dentro da minha casa, através da vida da minha mãe, eu achava que não precisava de mais nada. Eu tinha tudo que eu precisava na vida. Eu tinha dinheiro, tinha posição, namorava aquela que hoje é a minha esposa, já aliás há quase 35 anos estamos juntos, e estava com a vida encaminhada, bem resolvida. Mas ele me convidou para participar de uma reunião. E foi uma das coisas mais chocantes que eu vi na minha vida. Uma mulher que veio das ruas, tinha se convertido ao Evangelho, e ela aluga uma casa e tira outras pessoas da rua e trazem para dentro dessa casa. E quando eu chego naquela casa à noite, a convite desse primo, era uma pequena reunião, eu vi ali ex-travestis, eu vi ex-prostitutas, eu vi pessoas abandonadas que estavam numa sala que devia não ter mais ali de uns 15 ou 20 metros quadrados. Eu me lembro das paredes todas desgastadas, sem pintura, e estava ali eu e minha esposa que estávamos acostumados a conviver num ambiente absolutamente diferente daquele. Até que um moço alto, com um violão na mão, começou a entoar um cântico que dizia assim, eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. E quando eu vi aquelas pessoas declarando essas palavras, né, gente que parecia ser a expressão da derrota, né, ali dizendo que adoravam a Deus, eu comecei a me sentir tão pequeno, tão sujo, tão fora de contexto, né, daquela relação com Deus. E ali eu tive um choque de realidade. E naquele dia Deus transformou a nossa vida. Quando terminou aquela reunião, parecia que um caminhão tinha passado em cima de mim. E eu não sabia o que tinha acontecido, mas eu sabia que eu não podia mais viver sem aquilo. E eu precisava daquilo. E ao longo desses últimos, talvez, quase 37, 38 anos que vão, talvez 37 anos, todos os dias eu me relaciono com aquele Deus que me compreendeu, sem nenhuma explicação. Quando eu falo, né, de ler a Bíblia tantas vezes, né, eu mesmo antes de ter me convertido a Jesus, eu já tinha, por curiosidade, eu tinha lido a Bíblia inteira, né? E aquilo já de alguma forma tinha começado a trabalhar e preparar o caminho, né, para aquilo que depois seria um ministério, né? E eu vi uma coerência tão grande em tudo que eu li, que eu passei a pautar a minha vida por aquela experiência. E aquela experiência me trouxe até aqui. Quando eu falo, né, eu li talvez a Bíblia aí em torno de 40, 45 vezes, e tem anos que eu leio 2 vezes no ano. Eu me lembro do testemunho de um homem muito conhecido na Inglaterra, chamado George Miller, foi um dos maiores cristãos da era moderna, e ele leu a Bíblia mais de 250 vezes. E no seu leito de morte perguntaram a ele, né, o que você faria se você tivesse mais tempo de vida? Ele falou, eu gostaria de conhecer mais as Escrituras. Né? Então, é uma realidade que todos os dias se faz nova. Você lê a mesma palavra, você lê a mesma coisa, mas ela fala com você de um momento, de uma forma diferente. E não que a palavra mude ou que ela seja dinâmica. A palavra continua sendo imutável. No entanto, nós somos mutáveis e à medida que nós vamos amadurecendo ou conhecendo mais, nós passamos a interpretá-la de uma forma diferente e aquilo vai trazendo um crescimento espiritual. E, aliás, sem querer me delongar aqui na minha fala, mas quando vocês abrem a porta, né, para que eu possa estar aqui nesta manhã compartilhando estas coisas, e haveremos de fazer isso com alguma frequência a partir de agora, eu vejo que
é um momento que Deus vai realmente falar com muitas pessoas. E eu creio que com você também. Por quê? Porque a experiência de um completa a experiência do outro. Aquilo que Deus me deu ao longo dos anos pode ser bênção se for colocado à sua disposição, à disposição daqueles que nos ouvem pela televisão ou pelas mídias sociais, porque é assim que o mundo é feito, né? Deus trabalha com pessoas, Ele cria uma interação entre pessoas para que um possa completar o outro. Ninguém é melhor do que quando está junto com outras pessoas, né? Sozinho nós somos uma coisa, em coletividade nós somos muito melhores. Aliás, o próprio Jesus disse que quando 2 ou 3 estão reunidos em nome dele, ele está no meio deles. Então eu posso afirmar que Jesus está no nosso meio hoje, porque nós estamos reunidos aqui em nome dele. Então, porque nós estamos reunidos em nome dele, ele está aqui. E porque ele está aqui, não só esse ambiente, não só a sua e a minha vida, mas todos aqueles que podem compartilhar disso que nós estamos falando, vão ser abençoados e estão sendo abençoados nesta hora. Amém. Então, Renato, no decurso da vida da gente, entre alegrias e dificuldades, Deus nos coloca pessoas que a gente pode dizer que são anjos, pessoas que vêm para nos fazer o bem, e na tua vida muitos foram esses anjos colocados. Tens a Cris, que é um exemplo disso, uma mulher guerreira, forte, linda, uma pessoa que dá prazer de ver quando te olha, quando tu olhas para ela, através do brilho do olhar, do brilho da conquista diária. Tuas filhas, que a cada vez que tu falas é uma referência no que se refere à transformação. Porque tu falas delas com tanto orgulho, cada uma com a sua peculiaridade, com a sua particularidade, e tu agregas a cada uma que vivem nesse mundão, fazendo as suas referências. Uma das tuas meninas, inclusive, vive hoje, ou vivia há pouco tempo, um projeto social muito forte, e eu acredito que ainda esteja vivendo. Tudo isso são as bênçãos que Deus nos traz, porque o que está de melhor é aquilo que a gente tira de dentro para fora e esse convívio que a gente consegue ter com os nossos. Mas, quando a gente fala de viver em Deus, isso não significa viver em tranquilidade, isso não significa viver sem desafios, isso significa não viver sem medos. Eu gostaria que o Renato me falasse um pouco a respeito dos seus medos e das suas ânsias, esse homem que é tão cristão. Na realidade, você falou de 2 temas que são muito importantes, né? O primeiro deles, essa questão das pessoas que estão à nossa volta e que em determinados momentos eles assumem, né, um papel importante na nossa vida. Tem um texto das Escrituras que diz assim: Deus está no meio daqueles que me ajudam. Então, quando você fala de um anjo, não é um anjo, é o próprio Deus. O próprio Deus que usa pessoas, levanta pessoas, destina pessoas, incumbe pessoas de nos auxiliar. Tem uma imagem, né, que fica na minha cabeça de uma das maiores pregações que eu já ouvi na minha vida, de um homem que já foi levado para o Senhor. Era um missionário norte-americano, e um dia nós estávamos reunidos lá no norte do país, na cidade de Santarém, e tínhamos ali uma estrutura de uma igreja que devia ter naquele dia seguramente umas 3 ou 4 mil pessoas, e de repente um homem é trazido por 2 outras pessoas segurando nos braços dele, e é colocado em cima de um púlpito, e esse homem ele começa a ler a Bíblia e desfalece no seu semblante, e ele cai a cabeça. E de repente ele começa a ler de novo, ele estava lendo um texto que falava sobre Davi, e ele dizia assim: porque Davi, e caía com a sua cabeça. Daqui a pouco esse homem fecha a Bíblia e ele faz uma das orações mais lindas que eu já vi na minha vida, e aquilo de verdade marcou a minha existência como pessoa sobre esta terra. Aquele homem começa a orar e pedir perdão para Deus porque não conseguia mais ler a sua palavra. E ele conta uma história depois disso, de uma situação que envolveu a Segunda Guerra Mundial. Havia uma estátua de Jesus que ficava numa das praças de Paris, que foi bombardeada pelos alemães, e aquela estrutura da estátua de Jesus teve os seus pés e suas mãos danificadas e estava ali faltando pedaços. Quando alguém, talvez iluminado por Deus, teve a ideia de escrever um cartaz e pendurar
naquilo que seria o pescoço dessa estátua, e as frases lidas naquele cartaz diziam assim: nós somos as mãos e os pés de Jesus. Ele não está incompleto, porque nós somos as mãos e os pés de Jesus. Quando nós nos dispomos a fazer isso, com certeza nós vamos ser instrumentos de Deus para abençoar a vida de outras pessoas. E quando eu falo das minhas filhas ou da minha família, eu penso que o maior desafio de todos nós é criarmos seres humanos capazes de abençoar esta terra. Todas elas têm formações, todas elas nasceram e foram criadas dentro da igreja, todas elas participaram de alguma forma, né, da vida em comunidade. No entanto, nada disso tem valor se o valor principal não estiver nela, que é continuar esse testemunho de Jesus, sermos as mãos e os pés de Jesus. Isso não é difícil, não é uma coisa filosófica, não é uma coisa lúdica, é uma coisa prática. É estender a mão para aquele que precisa, é estar do lado daquele que chora, é estar podendo ser ouvido, ser boca de Deus, para que a gente possa, de uma forma simples, ajudar aquele que está ao nosso lado. Porque, de uma certa forma, todos nós precisamos de ajuda em alguma área, porque Deus nos fez imperfeitos para que, através do relacionamento um com o outro, encontrássemos a perfeição. A perfeição está na coletividade, né? Tanto é que o próprio Deus, ele chama a igreja de o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é perfeito, né? Então é a união, é a unidade que traz a perfeição, né? Um podendo suprir a carência do outro. Renato, quando falas de imperfeição, muitos de nós vivem uma vida se escravizando em virtude dos seus erros no passado, olhando única e exclusivamente para os seus tropeços e sem conseguir dar o próximo passo. Todos nós já tivemos momentos super sérios de deserto, na qual nós precisamos, com Deus, nos reinventar. Tu falas muito sobre isso, inclusive quando eu cheguei em São Paulo, foi muito gostoso, eu vim para uma situação muito particular, para acompanhar um querido amigo que estava passando por um processo judicial dentro de uma CPI, e dentre milhares de advogados, quando vocês, e tu fosses um desses, que muito próximo a ele, me escolheu para estar naquele momento, e eu tinha muito medo. Eu disse, não posso estar, como vou fazer isso agora? E aí tu falasses, ou me olhasses nos olhos e me falasses umas palavras muito bonitas a respeito do medo. Eu gostaria que tu falasses um pouquinho para nós a respeito disso, tá? O porquê que o medo paralisa tanto a gente, o porquê que a gente tem tanta dificuldade de se colocar em movimento e de fazer um pouquinho diferente. E é claro, quando a gente faz diferente, a gente passa a fazer com Deus a diferença na nossa vida e na vida do próximo. Queria que o Renato falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Bom, a Bíblia fala a respeito de medo, né? E a Bíblia, ela nos oferece um antídoto contra o medo. E o antídoto contra o medo é o amor de Deus. Tem um texto das Escrituras que diz assim: porque o perfeito amor afasta de nós todo o medo. O que é o perfeito amor? É o amor de Deus. Quando você entende o amor de Deus pela sua vida, você é capaz de se deixar de se escravizar pelo próprio medo. E quando eu digo pelo próprio medo, é porque o medo é inserido na nossa alma por nós mesmos, né? Tem um texto da Bíblia muito lindo, né, que o salmista Davi diz assim: eu quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. E muitas vezes nós trazemos à nossa memória aquilo que nos dá medo, aquilo que nos dá pavor, aquilo que nos dá insegurança. Então, neste sentido, nós é que nos nutrimos daquilo que vai determinar como será a nossa vida. Quando eu falo e sou entusiasta da leitura da Bíblia, e eu vou falar muito disso, trazendo não só relatos, testemunhos e outras experiências, a Bíblia é este antídoto, porque ela demonstra o amor de Deus pelo homem limitado, pelo homem caído, pelo homem fracassado, pelo homem que sofreu dores, sofreu abandono, pelo homem que de alguma forma se sentiu menosprezado, se sentiu errado, porque o erro, ele pesa contra nós, ele é um argumento contra nós, e nós somos como que chicoteados, até martirizados pelos nossos erros. Mas quando nós entendemos que Jesus, ele vem não só para transformar a nossa vida, mas também para transformar o nosso passado através do perdão, né?
Ele não só nos perdoa, mas Ele nos ajuda a perdoar-nos a nós mesmos. E este perdão, ele é transformador. Ele coloca por terra todos os argumentos, não só que nossa alma mesmo usava contra nós, mas também as forças do mal que existem, que são reais, operavam contra a nossa vida. Então é uma fórmula que nós pretendemos, nesta oportunidade que vamos ter de estar juntos aqui, compartilhar com as pessoas. Porque eu sei que tem muita gente que está cativa, que está presa, que precisa de libertação. E um dia o Senhor disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade é que Jesus ama você. E porque Ele ama você, nós estamos aqui nesta manhã para compartilhar essas verdades, que com absoluta certeza vão trazer vida para muitas pessoas. Essa é a fé, essa é a crença que eu carrego. Renato, quando nós falamos em pastores, quando nós falamos em padres, muitas das vezes os fiéis, nós, colocamos essas pessoas muito distantes da gente, com o fato de como se essas fossem pessoas perfeitas e que nunca tivessem errado ou sentido medo. O Renato, como homem, já sentiu medo? Eu penso que o medo ele faz parte da vida do ser humano desde a Gênese. Quando você vê a primeira consequência do pecado na vida do ser humano foi o medo. A Bíblia diz lá em Gênesis capítulo de número 3, quando ele fala da queda do homem, ele fala que Deus foi ao jardim do Éden na viração do dia e perguntou, Adão, onde estás? E a resposta de Adão foi, Senhor, quando eu ouvi a tua voz no meio do jardim, eu me escondi porque tive medo. Então foi a primeira consequência do pecado, foi o medo. E não por acaso você está tratando desta situação ou deste fantasma que todos nós carregamos, porque isso faz parte realmente da vida do homem. E é um flagelo para as nossas almas deixar-nos dominar por ele. Como eu falei, existe um antídoto e o antídoto está em conhecer o amor de Deus pela nossa vida. É Ele que afasta de nós todo o medo. Tem uma passagem na Bíblia muito marcante que quando um homem, que era um dos principais da sinagoga dos judeus, vai até Jesus e ele fala para Jesus, Jesus, vai na minha casa, porque minha filha está terrivelmente doente, está à beira da morte. E no meio do caminho, Jesus encontra com um, encontra com outro, cura a mulher do fluxo de sangue. Nesta passagem, neste envolvimento, de repente o homem diz, Senhor, ela está à morte. E Jesus se vira a ele e diz, de uma forma taxativa, imperativa, para de ter medo agora. E continua crendo. Então, a mensagem de Jesus é, para de ter medo agora. E continua crendo. E se você não cria, para de ter medo agora e começa a crer. Porque é isso que nos liberta, é isso que nos transforma, é a fé. Sabe uma coisa, Renato, quando eu fico te escutando, e a cada vez que a gente se encontra, é muito gostoso, porque em todos os ambientes em que tu chegas, independente da relação e do nível de mesa que tu estás, tu sempre colocas Deus em primeiro lugar e à frente de todas as coisas, sem ter vergonha alguma de demonstrar a tua fé. Isso faz toda a diferença para o ser humano ter a certeza da demonstração, mesmo que íntima, desse amor por Deus. E por que nesse mundo globalizado o ser humano tem tanto medo, tem tanta vergonha de dizer que tem fé? Importante essa tua abordagem, né? E parece que nós combinamos alguma coisa ou que você leu o mesmo livro que eu leio. E hoje, especificamente. Porque tem um texto na Bíblia, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 1 ainda, se não me engano, verso 19, que ele diz assim, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E quando você fala, né, da realidade, né, que eu nutro todos os dias, né, que é falar de Jesus, não importa onde esteja, é por um simples motivo. Como a própria Bíblia diz, a boca fala do que o coração está cheio. Né? Então, daquilo que nós estamos cheios é do que nós vamos falar.
né? Então não tem outro assunto senão aquele que ocupa a primazia na vida da gente, né? É lógico que nós vamos falar de outras coisas, vamos falar de política, vamos falar de futebol, vamos falar de qualquer outra coisa, mas aquilo que ocupa a principal parte é realmente a pessoa por trás de tudo isso, que é Jesus. Eu até tenho uma reunião daqui a alguns minutos com uma determinada pessoa e eu tinha tido pouco contato com ele, né? Um empresário bastante importante, conhecido, e eu me lembro numa ocasião recente, nós estávamos almoçando e eu orei por ele, né? Ele ia fazer uma viagem, né? Orei por ele e de alguma forma aquilo tocou o coração dele, e na hora que nós estávamos nos despedindo ele agradeceu, ele até usou o termo reza, né? Falou, obrigado por ter rezado por mim, né? E uma pessoa realmente que talvez nunca tivesse tido a oportunidade de receber uma oração, e aquilo tocou o coração dele. E eu até hoje, talvez eu tenha tido uma única oportunidade na vida em que eu pedi para fazer uma oração e a pessoa não aceitou. E foi chocante aquilo para mim, foi marcante, que a pessoa falou, eu não quero, né? Então, a maior parte das pessoas, talvez eu tenha influenciado aí algumas centenas de pessoas ao longo da vida nessa relação interpessoal, não de púlpito, porque de púlpito a gente acaba conhecendo e falando para muito mais gente, né? Mas é algo que marca a vida das pessoas, né? Renato, os nossos telespectadores, todos aqueles que fazem parte da família da Rede Vivax de televisão, estão acostumados aos meus anúncios através do podcast dos novos programas, daquilo que começará a acontecer aqui na Rede Vivax de televisão. E nós fizemos questão de apresentar a tua entrada, estando diariamente conosco aqui na Rede Vivax de televisão, no Voo e nas Asas da Vivax, pelo fato de que a gente gostaria de que todos os nossos telespectadores, todos os dias, voassem nas asas da palavra. Eu gostaria que o Renato, a gente já está com o tempo se exaurindo, falasse um pouquinho do que esperar diariamente dessa palavra, desse contato, dessa profissão de fé que todos os dias os telespectadores da família da Rede Vivax de televisão poderão vivenciar com Renato Fogaça. Eu volto à declaração de Paulo em Romanos capítulo de número 1. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E quando nós vamos estar aqui compartilhando algumas verdades, algumas experiências, alguns testemunhos, é com esta convicção. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não importa a sua religião, aliás, religião é uma invenção do homem, né? Não é de Deus. Deus nunca criou nenhuma religião, né? Deus criou um povo para si, né? E, aliás, um povo que, através da comunhão e do relacionamento com Deus, tem sido trabalhado, aperfeiçoado, separado, santificado, transformado. E esse é o desafio, que todos nós possamos ser melhores por causa da palavra de Deus. Certo? Acompanhe aqui na Rede Vivax de televisão um novo programa que estará no ar em breve com Renato Fogaça, todos os dias conversando a respeito da palavra. Renato, te despeça do nosso público. Eu gostaria de agradecer imensamente esta oportunidade e eu creio que falar é uma coisa simples, né? Até tem uma frase popular, né, que diz que falar até papagaio fala, né? Mas eu creio que através dessa conversa que nós vamos ter aqui, através das ondas da televisão ou mesmo das mídias sociais, nós haveremos de crescer e nos enriquecer juntos, né? Por quê? Porque se Deus nos coloca para fazer alguma coisa, Ele vai nos capacitar a fazer o que Ele quer. E eu tenho certeza absoluta que o que Deus quer é abençoar a todos aqueles que vão estar nos ouvindo. Então, antes de transferir ou transmitir a bênção, eu creio que a bênção passa por nós. Então, vamos ser um canal, como um canudo pelo qual você assopra o ar antes de chegar do outro lado, ele passou por dentro do canudo. Então eu tenho uma expectativa a seu respeito em relação à própria Vivax, mas também para a minha própria vida, que haveremos de ser muito enriquecidos juntos. E o nome do Senhor há de ser glorificado por tudo isso. Voe nas Asas da Vivax com Luciano Pérez. Hoje nós recebemos Renato Fogaça, que em breve estará conosco todos os dias, falando, pregando, falando a respeito da palavra.
Renato Fogaça, ele é um querido amigo, eu sou assim altamente grato a esse presente de Deus. Todos os dias Deus nos dá presentes, nós precisamos aceitá-los em nossa vida. Gratidão, Renato, por esse presente de Deus que tu, como meu amigo, e a Cris representam nas nossas vidas. Tu és um cara altamente especial e seja muito bem-vindo à Rede Vivax de televisão. Muito obrigado, Luciano, e tudo isso que você fala de uma forma tão generosa a meu respeito é recíproco. Tenho um amor, uma admiração e um respeito profundos por você, pela André, pela sua casa. Muito obrigado, viu? Gratidão, fique conosco com toda a programação da Rede Vivax de televisão.